Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto em Lamentações, capítulo 3, Lamentação de Jeremias, nessa tarde de hoje, que é 6/9/2025, sábado. Iremos começar o culto agora nessa tarde, nesta igreja, que é a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade que tem, fé de verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação Brasil. Vamos lá agora. Lamentação de Jeremias 3:18. A tristeza de Jeremias, ele convida o povo a reconhecer seu pecado e a voltar para Jeová para obter misericórdia. Aleph, eu sou o homem que viu a vara do seu furor, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deverá se tornou contra mim, virou de continuo a sua mão, todo dia. Bet 4. Fez envelhecer minha carne e minha pele, quebrantou meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho, assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Gimel 7. Circunvalou-me e não posso sair, agravou meus grilhões. Ainda quando clamo o grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou meus caminhos, com pedra lavada fez tortuosa minhas veredas. Dalete 10. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. Desviou meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo à flecha. 13. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Val 16. Quebrou com pedrinha de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Zaim 19. Lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tem esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Preste atenção nessa palavra, versículo 23, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Se liga, assiste com teus olhos, se liga com teus ouvidos e presta atenção com teus cérebros. Versículo 23, Lamentações capítulo 3 e versículo 23. Novas são cada manhã. O crente vive cada dia novas coisas com Jeová, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a igreja, com os dízimos, com as ofertas. Ele vive novas cada manhã. E grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Teté 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Tá vendo que eu sempre já falei, em buscar. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Eu também já passei por isso aqui. Jode 28. Assentar-se a solitário e ficar em silêncio, porquanto Jeová o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Exatamente, ajoelha, aprender a ajoelhar. Ajoelha, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Faz igual o pastor Simão, ajoelha. Cai de joelho e busca ele, clama ele em oração. E jejua também, de joelho. Aí verá milagre igual que acontece milagre. 30. Dá a sua face ao que o te fere, fartar-se de afronta. Sabe o que é isso aqui? Falando do sofrimento de Jesus Cristo também. Até Jeremias falando do sofrimento de Jesus Cristo, tá vendo? Café. 31. Porque o Senhor não rejeitará para sempre. 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem enetece. Deixa eu olhar aqui direitinho se é isso mesmo. Entristece, isso mesmo. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Lamed 34. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverteu o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverteu o homem no seu preito. Não o veria o Senhor?
Palavra interessante, né? Pleito. Essa palavra aqui é interessante também. Pleito. Não verei o Senhor? Fez uma pergunta ainda. 37. Quem é aquele que diz: e assim acontece quando o Senhor o não mande? Olha só que interessante também, hein? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Interessante essa palavra também. Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? O que eu falei? Que o mal e o bem andam junto? Eu já não tinha falado isso aqui, gente. Aí confirmando coisa que eu não tenho nada combinado. Não tem nada combinado. Mas é coisa que eu sou experiente na vida. Olha lá, porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? O mal e o bem andam diante de Jeová, meus irmãos, minhas irmãs. Entendeu? O mal e o bem andam junto. Eu já falei para vocês. Para de ser teimosos, falar que só Jeová só é bem, 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 Jeová só é amor, amor, amor. Ele também tem um mal para castigar todos aqueles que desobedecem a palavra dele, que desobedece ele, que desobedece o pastor, que desobedece os dízimos ofertas. Ele é mal com essas pessoas. Pessoas que não servem ele, a Jeová também é mal. Porque o mal e o bem anda diante dele. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Num 40, esquadriemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos nossos corações com as mãos para Jeová nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Sameque 43, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste de nuvem para que não passe a nossa oração. Tá vendo? Vocês que são desobedientes, ele coloca a nuvem para que nenhuma palavra suba lá para cima, para que nenhuma palavra passe na nuvem. Está vendo? Continua desobedecendo, é por isso que ele não ouve vocês. Por isso que as suas orações são tudo em vão, né? Sobe palavra, mas desce para a terra de volta. Não sobe nem lá para cima, não passa nem na nuvem, não passa nem no teto da nuvem. Para eu dizer mais claramente. Cobrir de nuvem para que não passe a nossa oração, tá vendo? Como cisco e rejeitamento, nos puseste no meio dos povos. Pé. 46. Todos os nossos inimigos abriram contra nós sua boca. Temor e cova vieram sobre nós. Assolação e quebrantamento. Torrentes de águas derramaram meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Aim, isso mesmo, Aim 49. Meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Até que o Senhor atente e veja Deus do céu, o meu olho move a minha alma, por causa de todas as filhas da minha mocidade. É interessante isso aqui, né? Esse versículo aqui é interessante, o 51. O meu olho move a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Olha que interessante, esse 51 aqui também é interessante. E o 50 também é o mais importante também, até que o Senhor atente e veja desde o céu. Viu a morada dele lá em cima, não é na terra. Vamos lá. Tissade 52. Como a ave me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça e eu disse: estou cortado. Cofe 55. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste-me a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Olha que palavra interessante também, 57. Presta bem atenção, meus irmãos, assiste bem com teus olhos, se liga bem com teus ouvidos, se liga com os cérebros também. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, ó, tá vendo? É quando invoca que ele vai aproximar. Se não invocar, ele não aproxima, tá vendo? E disseste, não temas. Quando invoca, ele aproxima, aí Jeová fala, não temas. Ele já fala, não te preocupas com nada. Recha 58, pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. 59, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim? Sim. 61, viste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim? 62, os lábios que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo dia. 63, observa-os aos assentarem-se
e ao levantarem-se, eu sou a sua canção. Taú 64, tu lhes dará recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. 65, tu lhes dará ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirá, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Tá vendo, meu irmão? Os inimigos sempre é destruído. E aqueles que não clamam ao Senhor também perdem a vitória, perdem a bênção. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto, nessa tarde de hoje, que é 6/9/2025, sábado, mês de setembro. Abençoa também os dizimistas, os ofertantes, nesta obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.